Gravando. Opa, beleza então. Bom, então conforme o nosso combinado, hoje estaremos estudando para hoje, né, Gênesis 11 a 14. Eu separei alguns trechos, alguns momentos que eu acho que são legais da gente estar destacando, e espero que vocês também compartilhem de vocês. E aí, bom, sem a gente demorar muito, né, se a gente for fazer um resumo, a gente está falando da trajetória espiritual da humanidade. Então, a arca já estava em solo seco, os filhos de Noé já estavam se espalhando pela terra, e eis que uma galerinha se reúne e fala assim: não, que tal a gente formar aqui um reino, fazer uma baguncinha, e quem sabe aqui nós seremos aí maiores que Deus, né? Porque Deus mandou a gente se espalhar e a gente vai desobedecer, né? Então, é mais ou menos isso daí que Babel representa, né? Mais uma etapa de rebelião da humanidade, né? E o legal é a aliança que Deus cria com Abraão na sequência. Então, misturando aí a formalidade com a informalidade, temos essa bagunça. Vambora. Capítulo 11, então, a Torre de Babel. Ah, eu achei muito bacana a gente sempre estar destacando, né? Então aqui a gente tem uma questão de orgulho, autodeterminação e a resposta do Senhor soberano. Então, houve uma rebelião, certo? Foi um povo orgulhoso, ser humano sendo orgulhoso contra Deus, falando, não, não, eu cuido do meu nariz. E aí Deus falou assim, não, se eu dei uma ordem para obedecer. Então lá veio ele. A geografia do afastamento. O texto do qual a gente aqui está focando, então, nós temos aqui o Gênesis 11, do 1 ao 2. Toda a terra tinha uma só língua, habitavam na planície de Sinear. Então, aqui, na verdade, sim, Deus, então, até esse ponto, não tinha separado a galera em várias línguas, então você não tinha o proto-indo-europeu, você não tinha uma série de línguas que foram as línguas avós, ou até bisavós das línguas atuais, né? E, enfim, quando você tem uma língua só, então você não tinha problema nenhum do pessoal fazer as trocas, fazer troca de conhecimento, fazer negociações e tudo mais, né? Inclusive, quando nós vamos falar de guerras, né, nós temos o entendimento de que possivelmente tiveram guerras antes do dilúvio, tá? Mas vocês vão ver que a primeira vez que é descrito uma guerra no cânon bíblico que nós temos, ela só vem um pouco mais para frente, tá? Isso aqui é algo interessante, porque a gente supõe que mesmo tendo uma língua só, chegou a ter guerras, supomos. Mas a Bíblia, ela não destaca, tá? Mas é interessante que só teve guerra escrita na Bíblia depois que as línguas elas foram colocadas, né? Mas aí é um ponto para frente aí, é o meu TDAH fazendo conexões aí, trazendo para vocês ao vivo. Vamos lá. E enfim, então o mandato quebrado. Deus ordenou dispersar e encher a terra, em Gênesis 1, 28 e 9, 1. Ao fixar morada em Sinear, o homem resiste à atividade ao plano divino de dispersão. Isso daqui foi dito, a gente já antecipou isso. Direção ao leste. No Gênesis, mover-se em direção ao oriente, ou leste, simboliza afastar-se da presença de Deus, ecoando a questão de Adão em Gênesis 3, 24 e Caim em Gênesis 4, 16. Enfim. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma comparação que a gente pode fazer entre cidades. A cidade que obedece a Deus, e a cidade modelo, e a cidade que desobedece a Deus, uma cidade com foco em si só, na superioridade humana, falando eu posso, minha cabeça, minhas regras, meu corpo, minhas regras, não importa as regras que Deus colocou no universo, eu tô nem aí. Eu sou o meu Deus. Então, fazendo uma comparação, né, a cidade dos homens, Babel, ela simboliza isso.
Então, no esforço humano, busca da autoexistência no deserto, espiritual através de alta tecnologia da época. Então, eles achavam que era um suprassumo. E se achava isso naquele tempo, o que não acha hoje, né? Que são as pessoas que dizem que Deus não existe, o que são as pessoas que simplesmente depositam sua fé, porque todos têm fé em alguma coisa, tem gente que tem fé nas suas diversas ideologias, ideologias políticas, ou então até ideologias que se dizem ciência, né? Simplesmente existe uma entidade chamada ciência da qual passou a ser depósito de fé das pessoas. E isso é um papo que é bem profundo, tá? Porque envolve muitas variantes nessa situação. E enfim, então naquele tempo já havia essa fé de que a tecnologia que se tinha era maravilhosa, que o ser humano ali estava sendo suprassumo. Até porque eles se concentraram em um lugar só. E esse tipo de coisa traz avanços, a ponto de vir a arrogância, né? Propósito do ego, uma tentativa de forçar o acesso ao divino pelos próprios méritos. Vamos fazer um nome. É aquela coisa de eu vou me eternizar, todos vão lembrar de mim. E o que mais Deus fala, isso em toda a Bíblia, e ele reforça isso no Novo Testamento, é que o maior ele é o menor. Então ele tem que servir aos demais. Então não é uma coisa de vamos gerar aqui uma grande nação, vamos fazer algo. Não, isso está errado perante Deus. Tem tanta coisa que está errado que a gente mesmo às vezes cai nessa ideia. Consequência final: confusão de idiomas, colapso estrutural, dispersão compulsória e isolamento. O ser humano, no ato da busca por poder, ele acaba trazendo divisão. Por mais que pareça que ele está trazendo unidade, porque foi o caso da cidade, com o tempo que você começa a trazer inimigos, você começa a trazer uma série de problemas que vão agregando, e aí a Babel, ela acontece. Tudo bem que a gente já viu aqui que pela passagem bíblica, Deus vai lá e bagunça a questão por meio dos idiomas, né? Mas aqui, no dia de hoje, a gente vê isso. Quando um povo quer ser mais forte que outro, você vê uma corrida por armamento, enfim, tem uma série de coisas aqui que vão acontecendo. Começa a depositar mentiras um sobre o outro. Às vezes tem guerras que começam devido a ataques falsos. Então, acaba trazendo um isolamento de um povo que acaba se achando mais do que os outros, né? E, enfim, isso só vai trazendo consequências péssimas. Deus é sábio, viu isso e falou: eu vou adiar. Eu vou adiar esse problema. Vai ter esse problema mais pra frente, mas não é agora. Não é agora que eu quero. Então, por isso, ele simplesmente foi lá e dispersou em línguas, né? A cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Graça soberana, o próprio Deus desce para buscar o homem, estabelecendo sua habitação no meio da criação. A restauração da unidade, cumprindo em Pentecostes, Atos 2, onde a diversidade é harmonizada pelo Espírito Santo. Isso daqui eu quis falar os dois na sequência, porque a graça soberana, isso aqui divide opiniões dentro da questão de teologia, porém tem um ponto que não divide, tá? O homem se descolou de Deus, mas é Deus quem foi atrás do homem, tá? Então isso é uma coisa que não se discute praticamente na teologia, é unânime. Não tem como o homem chegar a Deus, é Deus que chega ao homem. Então não é o meu esforço, não é a minha mentalidade, não é nada disso. É Deus que chega a mim. Impossível você se entregar a Deus se ele não gerou arrependimento no seu coração. Então, a Nova Jerusalém, na verdade, a gente poderia dizer, baseado em todo o cânon, que ela praticamente é formada por pessoas cujo o Espírito Santo convenceu-as, trouxe arrependimento,
e elas se entregaram a Deus por meio de Cristo, né? A partir do Novo Testamento e no Antigo Testamento, por meio das pessoas que criam que a providência divina, por meio de um Messias, iria ocorrer, tá? E viviam em busca da obediência, né? E aí a parte da unidade, ela é interessante porque se em Babel nós tivemos uma dispersão de línguas, quando nós vamos para a Nova Jerusalém, ou seja, a Nova Jerusalém, muito provavelmente, a gente vai estar falando a mesma língua. A Nova Jerusalém provavelmente vai estar numa unidade. Todo mundo vai estar se entendendo, vai ter uma mesma sintonia. Seremos bem diferentes, porém teremos o mesmo foco, os mesmos objetivos. Com certeza vai rolar uma unidade muito legal. E, enfim, aí teremos outros capítulos aí do universo que Deus cria, né? Porque Deus sempre vem aí com a próxima temporada, né? E, e a gente que segure no, eu ia usar uma sigla que é complicada quando a gente usa em carro, mas no acessório aqui em cima, que a gente segure nele em frente aí às curvas, né? Mas é interessante, em Atos 2, havendo diversas línguas nessa cidade portuária, os apóstolos, todos eles foram tocados pelo Espírito Santo e veio como línguas de fogo, né, sobre eles, e cada um falou em diversas línguas, a ponto do evangelho ter sido espalhado para todas as nações. Então, por exemplo, os apóstolos eles foram para várias nações, eles fundaram igrejas em várias nações. Porém, muitas pessoas voltaram para suas casas em suas nações através de caravanas. Era ofício, né, da galera. E com certeza disseram o que aconteceu naquele dia, né? Muitas pessoas foram batizadas ali e tal, mas com certeza voltaram para suas nações, levando esse conhecimento, levando esse episódio. É interessante, por exemplo, que quando nós falamos ali que Lucas, quando estava. Lucas não, desculpa. Filipe, quando estava ali andando na carruagem ali com o eunuco, que era um etíope, ele foi lá, explicou para o etíope se batizou, e segundo a igreja da Etiópia, por meio desse etíope, desse eunuco, é que foi fundada a igreja da Etiópia. Então, graças ao evangelismo que ocorreu, porque ele foi trasladado, então o Felipe estava em um ambiente que ele estava evangelizando, tinha sido um evangelismo de sucesso, o anjo simplesmente leva o Felipe para lá, perto do lado do eunuco, ele encontrou, viu que o eunuco estava lendo e resolveu explicar para o eunuco. O eunuco creu, foi batizado, foi para a Etiópia e compartilhou do conhecimento. Então, quantos podem não ter sido como o eunuco, que foram cada um para suas nações e pelo menos não podem não ter fundado igreja, mas pelo menos anunciaram antes mesmo dos próprios apóstolos irem para essas nações. Então, assim, Atos 2 é um ponto muito importante nesse sentido de que Deus ele traz a unidade no meio da Babel. Então, ele cria a Babel e ele desfaz a Babel a hora que ele quiser. E aí é a questão da soberania dele, né? A gente volta para o ponto anterior. O legado eterno, concretizado em Apocalipse 21, cuja estrutura, design e fundamento vem unicamente de Deus. Aí, gente, é papo doido. Mano. Se você olhar lá, por exemplo, quando fala das ruas de ouro, e você vê que o ouro, ele se eu não me engano, tá? Ele é translúcido, cara. Você fala assim, ouro, que a gente não tem ideia. Assim, simplesmente nós nunca vimos, né? Enfim, é uma descrição muito bacana que a gente não vai ter que vai ter que ver, né? Não tem nem que ficar acrescentando aqui. Mas se a gente for parar para pensar, você olhar esse design, a estrutura, tudo que Deus está criando ali, compara com uma torre de tijolo cozido. Não dá, né? É humilhante. É humilhante.
eu até achei engraçado, né? Que eu acho que o povo que mais tentou chegar perto disso deve ter sido os astecas, né? A galera ali, quando fala da lenda de Eldorado, aquela coisa e tal, mas, meu, na boa, cara, isso aqui é humilhante. Deus é extravagante, né? Ele esfrega na nossa cara. Mas é muito legal. Enfim, pessoal, é muito importante a gente ver essas diferenças, o quanto a soberania de Deus é importante, o quanto as ordens dele são importantes. Ele não leva as ordens dele de qualquer maneira, tá? Se ele declarou, é importante. Se a gente não entendeu, que busquemos sempre perguntar para ele por quê. Até pode ser que ele te responda porque eu quero, e aí fala, ok, vou obedecer, é melhor obedecer. Ou então, ele pode ser que ele te explique o suficiente, o necessário para você seguir. Ele sabe a necessidade do seu coração e é melhor viver na Nova Jerusalém do que viver numa vida em Babel. A gente tenta construir uma vida com tijolos cozidos, às vezes firmado na areia, tá? Então, enfim, acho que daria para ficar muito tempo nisso aqui e eu não vou ficar. Eu até falei com a Adriana, né? Tem tanta coisa para a gente poder passar. Se vocês quiserem, a gente em algum momento pode até falar da dispersão dos filhos de Noé pelo mundo. Hum, tem uma coisa que eu acho que é legal antecipar para vocês antes de entrar na questão da aliança abrâmica. Quando a gente está falando da dispersão pelo mundo, ali nós temos a confusão que foi criada em Babel, né? É, vocês podem guardar uma referência aí com vocês. Deuteronômio 32, 8 e 9. Eu vou ler para vocês isso daqui, tá? Quando o Altíssimo deu às nações sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos, de acordo com o número dos. E aqui nós temos um ponto. Muitas traduções colocam como filhos de Israel, o que para mim não faz muito sentido. Mas nos manuscritos do Mar Morto trazem filhos de Deus, o que naquele tempo, filhos de Deus, poderia ser compreendido como anjos. E os anjos eles têm diferentes classes. Entende-se que pode ser os principados. Mas tem principados, potestades, entende-se que poderiam ser principados. Então é como aqui nesse momento Deus ele tivesse delimitado, ele pegasse um mapa e ele delimitou diversas regiões e falou assim: esses anjos aqui, ó, você vai tomar conta dessa região, dessa região, dessa região, dessa região. Com base em quê? Com base na língua. Porque ele dividiu a humanidade por base de língua, aqui nesse momento. Então, o entendimento aqui, em Deuteronômio 32, o meu, pelo menos, entendimento é que, volto aqui ao texto, tá? Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, então é como se ele falou assim: vocês não querem ficar comigo? Pensando em Babel, pensando nisso aqui? Então eu vou dividir vocês. Vou dar minha herança aqui, ó. Segue aí pra terra inteira, eu fiz a terra, então, ó, toma para vocês. Não quero saber mais de vocês. Entrega-se à sorte. E quer saber? Vocês vão ficar sem ninguém. Eu vou deixar vocês aqui com uns anjos aí. E aí ele dividiu a humanidade. Quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos. Então ele dividiu de fato. E de acordo com os números dos filhos de Deus. Ou seja, ele tinha principados limitados. E aí segue o 9. Pois a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a herança que lhe coube. Aí aqui é interessante. Porque volta para a lógica da questão, inclusive, que vai entrar na aliança abraâmica. Deus ele separou um povo por qual veio o Messias. Então, ou seja, aqui ele precisava estabelecer um caminho mais reto para que pudesse nascer o seu filho, ou seja, a promessa do Messias pudesse ser cumprida, e enfim pudéssemos ter
a salvação por meio do Messias, tá? Então aí eu acho que esse disclaimer seria interessante, porque você tem aquele entendimento de que realmente existe uma guerra espiritual. Você pode verificar esse principado, por exemplo, quando você vai ler em Daniel, quando Daniel ele está pedindo uma resposta de Deus e o anjo ele demora, chega até Daniel e ele fala que teve uma guerra no céu, um enfrentamento, e que enfrentou o príncipe da Pérsia. Ou seja, é como se tivesse enfrentado o principado da Pérsia. Havia um anjo responsável pela Pérsia que não queria deixar a mensagem de Deus chegar até Daniel. Então isso aqui reforça Deuteronômio 32, tá? Então é uma coisa interessante da gente avaliar. Então, sobre o Brasil existe um anjo? Sobre Portugal existe um anjo? Será que o anjo ele tá sobre Portugal, sobre Brasil, ou ele tá sobre Angola? Será que ele tá sobre as divisões são linguísticas ou são geográficas? É uma boa pergunta a gente avaliar esse tipo de coisa. E também há uma tese aí, na verdade eu tenho até dúvida se é uma tese ou teoria, mas é em que muitos desses anjos, eles buscaram ser adorados. E aí a gente é papo pra ir longe, tá? E é que eu acho que não compensa a gente ficar aprofundando demais. Mas essa busca por adoração é como se fosse também uma rebelião contra Deus e uma questão de tomar esses povos para eles mesmos, né? Então, ou seja, Deus entregou para eles cuidarem e eles simplesmente falam, não, eles são meus. Então, acho que é, acho que é o suficiente para o momento. Senão a gente também não termina hoje. E aí nós temos aqui capítulo 12, o chamado e a aliança. Aqui nesse caso a gente está óbvio, né? A aliança abraâmica. Então a eleição da graça, a obediência e a promessa inabalável de Deus. Gente, as leituras vocês puderam fazer. Então eu estou sempre só destacando os pontos que entendo como alguns pontos que não poderiam passar, ou algumas curiosidades para vocês. Então, se a gente for fazer aqui, vai um destrinchamento nesse momento, em cima do 12, tá? As 7 promessas do pacto abraâmico. Então vamos lá. Na questão de eixo, está separado aqui por eixo teológico, detalhe bíblico, tá bom? E as conexões e cumprimentos que podem se encontrar naquele momento ou para frente, tá bom? Então, no eixo teológico, a grande nação, semente e descendência. Quem leu, então eu não vou ficar nem perdendo meu tempo ali. Mas olha só, fartei uma grande nação, eleição incondicional de um homem com esposa estéril. Sarai era estéril. Deus vai lá e muda o nome. Mas ela era estéril, não podia ter filho. Deus vai lá e fala pra ele: você vai ser pai. Dá pra entender Sarai ainda. Dá pra entender. Eu sou só um pouquinho irônico. Naquela hora que eu falei, gente, não é possível. E cara, olha que legal. Deus foi lá e fez. Ah, Adriana, manda bala. Não, eu acho interessante dar uma passadinha assim por cima enquanto você explica da história, porque nem todos conseguem ler, fazer a leitura. Então, só contar assim, porque o anjo foi lá, conversou. Ah, então manda bala. Aproveita, você tá com o microfone. O anjo foi lá e avisou Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Só que ele já tinha muita idade, né? E a Sara, que estava escutando, ela deu risada, porque seria, na época, se não me falha a memória, ela tinha 70 anos de idade, e é como hoje, não pensem que era diferente, ela não tinha tido filhos até Era então, pós-dilúvio, né, Adriana? Ou sim, seja, aquelas grandes idades, elas tinham ficado para já trás. tinham ficado para trás. Então, de qualquer forma, ela não teria filhos, porque ela era estéril. Se ela
pudesse, ela ou Abraão também, né? A gente não sabe se, de repente, não era Abraão que era o estéril. É, É que Abraão teve filha teve filho, o Ismael, né? não, sim, mas até então ele não tinha também filhos, né? Uhum, uhum. Então, até É, aquele momento, nenhum dos dois isso é verdade. tinha tido filhos, a gente não sabe se os dois eram estéreos, se ela ou se ele era É estéreo, verdade. enfim. Ele já tinha 80 e ela já tinha 70 anos. Então, quando o anjo falou, ela deu risada, porque, tipo, eu não tive filhos até agora, como que eu vou ter, né? E, e aí, depois passaram 10 anos, não, menos, né? 10 anos foi quando ela engravidou. Passou algum tempo e nada aconteceu, e ela foi lá e falou para o Abraão pegar a serva dela para fazer um filho na serva dela, porque se ela não podia gerar, a serva podia, já que era para ele ter filho, então é aquele vamos dar um jeitinho, né? Olha Então, aí o tijolo cozido. vamos ajudar a Deus, porque Deus não tem capacidade de fazer as coisas sozinho, e Deus avisou que você ia ter um filho. Como você não como eu não posso mais ter filho, então tenha com outra mulher, né? Um jeitinho bem simples de resolver a coisa. E aí a serva dela engravidou de Ismael e passaram acho que 12 anos, né? Se eu não me engano, 10, 12 anos, 10 anos. Ela engravidou porque ela tinha 70 e ela engravidou com 80. Então, Então é aos isso. 80 anos, ela engravidou. Aí, mãe, ainda tem esperança, né? Se quiser. E, e aí, e aí Ai, ela teve filho aos 80 anos. Eu não sei até onde que você vai nessa não, parte da mas história, porque ainda mas tem enfim, mais pano para manga aí, né? tem, tem. Tanto que assim, na verdade, se a gente for olhar, né, em Gênesis 15:5, nós temos a questão de que a promessa da semente ela é cumprida, e em Gálatas 3:16 unifica em Jesus Cristo. É onde nós temos aqui a questão de que em Cristo nós vamos espalhar para diversas nações, né? Então, na verdade, é aquela, você tem a grande nação por sangue e você tem a grande nação pela fé. Porque Deus ele falou que Abraão ele seria pai de muitas nações. Então, Uhum, através dele, através do filho dele, a terra, ela teria uma herança de muitas nações vindas de Abraão, porém, Deus também falou que através dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então, se todas as nações, significa que não só os filhos dele, mas também não só a descendência dele, mas todas as pessoas na terra seriam abençoadas, e seriam abençoadas através de quem? De Jesus, que é descendente de Abraão. Então, perfeito. através de Jesus, todas as nações da terra seriam abençoadas, e não só os descendentes de Abraão. Exato, exato. Mas precisou de um caminho, né? Precisou de um caminho. Aí nós temos aí o grande nome, então terra, legado real. Então, engrandecerei teu nome, se tu uma bênção, outorga gratuita de reputação e santidade. Então, é o tipo de coisa que ele seria reconhecido, porém, o seu povo também, tá? E aí você tem um contraste aqui interessante entre Gênesis 11:4, né? Um homem de Babel tenta roubar o próprio nome, Abraão recebe a Deus por graça. Então é legal, né? É bacana. Tipo assim, Deus foi lá e não, eu vou te fazer. O outro, não, eu serei, eu vou fazer acontecer. Tá bom. E aí Deus vai lá e pega um cara e fala, não, eu vou fazer você ser grande, eu vou fazer.
sua família crescer, você vai virar uma nação e vai abençoar muitas nações. E você vai ser pai de multidões. Você não vai contar aqui. Olha aí as areias, olha aqui as estrelas. Inxalá, muito ouro, muito ouro. Então, enfim, Abraão, ele foi destacado aqui e transformado em um grande homem. E a gente fala isso de maneira humana, mas também de maneira espiritual. Então, sempre nas duas questões, né? O homem, ele tá sempre focando muito mais no material. Manda bala, Adriana. É que eu fico viajando nas minhas imaginações, né? Eu fico pensando, um homem que já tem toda essa idade, nunca teve filhos, de É. repente Deus fala assim: olha para as estrelas do céu. Ele olha, e naquela época não tinha a poluição que nós temos, essa Uhum. dificuldade de enxergar. Você olhava para o céu e via aquele céu limpo, e aquela imensidão de estrelas, e aí Deus vira e fala assim: está vendo a quantidade de estrela que você não consegue contar? Vai ser a quantidade de filhos que você vai ter, de descendentes, né? De herança, de pessoas de herança. Aí, gente, isso é muito grande, é algo muito grande de você olhar e você falar assim: eu não tenho nada, eu sou completamente incapaz de gerar um filho, e Deus está falando que tudo isso vai vir de dentro de mim, Exatamente. e isso ele faz com a gente. Eu fico transportando para as nossas vidas, né? Aquilo que aconteceu na vida dessas pessoas. Então, às vezes, a gente olha para nós mesmos e nós falamos assim: eu sou incapaz de fazer isso, eu sou incapaz de fazer aquilo, eu sou muito pequenininho, eu não tenho capacidade, eu não tenho conhecimento, eu não tenho dom, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E de repente Deus quer usar a sua vida para fazer algo grandioso, algo maravilhoso, algo que você não consegue imaginar a consequência disso, porque Abraão não viu a consequência, Abraão não viu Exato. todos aqueles filhos, Abraão não viu aquela imensidão de pessoas, ele viu o filho dele, o neto dele, mas ele não viu as gerações até hoje, o que tudo aquilo gerou. E às vezes nós não conseguimos, às vezes não, sempre, nós não conseguimos imaginar o que Deus quer gerar através das nossas vidas, o que Deus quer produzir, aquilo que muito além do que os nossos próprios olhos É podem verdade. alcançar e a nossa mente pode imaginar, é aquilo que Deus quer produzir através das nossas vidas, através das nossas mãos, as nossas mãos que não têm capacidade, o nosso pensamento curto, a nossa falta de conhecimento, a nossa falta de dom, com tudo isso, Deus quer, Ele nos capacitar no momento exato para que nós tenhamos capacidade de gerar aquilo que Ele quer, e quando nós geramos aquilo que Ele quer, aquilo se multiplica de uma maneira que nós não conseguimos imaginar. Exatamente. Eu estou falando muito. Não, e tá falando bem, porque assim, realmente, é o que aconteceu. Abraão, ele foi destacado de um povo que praticamente era um reino ali nesse momento, né? A gente tá falando ali da Babilônia. Então, ele foi tirado ali de Ur, né? Então já era um povo conhecido, já era um povo forte, e ele era um cidadão. Ele era um cidadão. Então, quem diria que dele viria uma nação? Quem diria que tudo isso Deus capacitou? Deus capacitou. E é interessante como Deus ele se importa com o lançamento de bases, bases. Então, para ele começar uma nação, ele teve que começar escolhendo um patriarca e teve que fazer com que esse patriarca fosse um exemplo. Então, ele capacitou o patriarca e ele não só, ele demonstrou como ele capacitou o patriarca. Se você percebe, ele errou, ele mentiu, ele já disse que ele omitiu, contou meia verdade, dizia que a sua esposa era sua irmã,
era meia-irmã. Então, assim, e aí ele permitiu que um rei se casasse com a sua esposa. Então, assim, aí você vai falar, nossa, ele é perfeito? Não, ele não é perfeito. Mas Deus pegou esse cara imperfeito, que queria obedecer a Deus, que conforme Deus dava as ordens, ele ia lá e falava assim, Senhor, ele barganhava com Deus. Desde o começo, assim, quando o pessoal brinca, o irmão Salim, tudo mais. Bom, Abraão já vai ganhar. Deus, mas se tiver 10 justos, já estava barganhando. Então, assim, tem muita coisa interessante aí, mas se você for olhar, é interessante, porque todo mundo tem ali, todo mundo se identifica em vários aspectos com Abraão, é muito legal, né? Ou, às vezes, é confrontado por Abraão, né? Porque assim, se tem um cara que é bem obedientezinho assim, é Abraão, cara. Muita coisa ali, Abraão simplesmente vai lá e obedece. A gente que vira pai e mãe, assim, né? É, a- cara, quando Deus pede o filho de Abraão, é dureza. Então eu tô aqui, eu tô com a fotinha do meu filho do meu lado aqui, eu fico olhando e falo, gente, não dá, isso aqui não dá. É bem, mas enfim, não vou ficar aqui, senão a gente vai se perder. Então, e aí a questão da bênção universal, missão global. Então, quando Deus ele separou Abraão, não foi uma coisa para ser somente para aquele povo. Não foi somente para ser da genética dele. Foi uma missão global. Então, seguindo o destaque bíblico de entre Gênesis ali 12 do 2 ao 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra, origem do plano de redenção mundial, que a gente está falando lá de Jesus Cristo, né? Então, Gálatas 3:8, Paulo identifica essa declaração como o evangelho anunciado por antecipação. Então a missão já estava clara. Deus tinha mandado os seres humanos se espalharem, fizemos a bagunça de Babel. Aí ele falou: quer saber? Vamos espalhar isso aqui. Só que ao mesmo tempo que eu vou espalhar vocês, eu vou fazer aqui um plano da hora. Separar um cara legal, uma história bacana. Vão tentar derrubar esse povo, vão tentar fazer uma série de coisas. Eles também vão errar pra caramba. Mas a missão, o evangelho vai ficar intacto. Vamos ter, todas as gerações vão ter o conhecimento, porque ele garante, ele guardou o conhecimento dele em diversas gerações, ele poupou diversos dos profetas, ele manteve nações, nações que muitas vezes salvaram Israel mesmo dominando Israel, porque às vezes se viesse outra nação, Israel talvez não existisse mais, e assim foi. E quando a gente fala Israel, a gente está falando do povo, tá? Talvez o povo não existisse mais. Então tem muita coisa que Deus foi lá e por providência divina. Às vezes a gente acha que, ai, poxa, quando um povo é invadido por outro, tá, Deus permitiu. E o que que teve depois disso? Será que na verdade não era melhor uma invasão do que outra coisa? É complicado, gente. Às vezes a gente reclama de Deus por algumas coisas que acontecem na nossa vida, que parecem ser péssimas e tudo mais, e depois elas trazem uma consequência da qual Deus ele extrai bênção de coisas que a gente identifica como complicadas, vai, ou sensíveis. Fidelidade na crise, altar e o Egito. Fé ativa na escassez. Abraão habita em terra hostil, construindo altares que representam posse espiritual e adoração em meio aos pagãos. No entanto, o teste da fome revela a fragilidade da natureza humana. Os altares em Betel, de Betel. Espaço geográfico, espiritual, de dependência absoluta, comunhão e invocação do Senhor. Então, ou seja, ele deixava bem claro, ele fazia os altares e não tinha quem passasse, que não visse que era diferente, com certeza. Então a gente aqui tá supondo isso, tá? E então, no mínimo, era um cara diferentão, né? Então, enquanto a galera ali, tinha gente ali politeísta, etc. E, enfim, tantas ideias diferentes. Via um cara lá, né? Fez um altar diferente e tal, e, meu, qual que é? Então, né? A queda no Egito. Então, diante do medo, Abraão busca autossuficiência e mente sobre Sarai, pondo a linhagem
desculpa, a linhagem pactual em perigo. Então, ele se expôs, ele teve medo, e quantos de nós aqui, por medo, por insegurança ali, Deus falou alguma coisa e você falou, tá bom, mas, por exemplo, sei lá, você recebeu uma proposta de emprego e falou, poxa, eu vou ali. Vou ali porque eu acho que se encaixa mais em mim, eu vou ali porque eu acho que vou ganhar mais, sei lá, vou aprender mais. E será que a gente consultou a Deus? Ah, eu tô insatisfeito onde eu tô, o que eu tô fazendo. Tá, consultou a Deus. É uma boa pergunta. E às vezes a galera passa por cima das coisas, né? E, enfim, ele passou. Então, ou seja, até Abraão passou o carro em cima da situação e foi para Israel. E foi para o Egito. Soberania protetora. Deus intervém contra o faraó. A aliança é preservada pela fidelidade de Deus e não do homem. E aí a gente pode observar isso, né, em 2 Timóteo 2,13. Então, assim, enfim, Deus ele intervém nas situações, mas a gente tem que tomar cuidado, porque cada uma dessas situações elas geram consequências. Então, mesmo Deus intervindo, a nossa a nossa desobediência ou nossa maneira freestyle de tomar decisões às vezes trazem consequências das quais a gente não deseja, tá? Ainda seguindo, então, capítulo 13, escolhas e caminhos. A sabedoria do desapego de Abraão diante da ambição visual de Ló. Então aqui é bem interessante, né? Teve o momento em que os servos de Ló e de Abraão começaram a se desentender, etc. Então até então eles estavam convivendo juntos, prosperando juntos, tinha-se a noção de o que pertencia a quem e tudo mais, né? Até porque Abraão, quando saiu de Ur, Ló quis ir junto. Eles se davam bem, gostavam do outro, e falaram, meu, vamos lá, vai. No mínimo, o Ló também devia estar cansado, para não dizer outra palavra, outra expressão. Devia estar cansado de onde ele estava e falou, mano, vamos lá, vai. Vamos junto. Porém, teve um momento que fica difícil, né? E isso aqui também é importante para nossa vida, tá? Abraão estava com um objetivo, estava focado em Deus, cara, enfim, ele estava numa visão. E Ló não estava na mesma. Ele devia respeitar muito Abraão, ele devia até cultuar a Deus mesmo, mas ele não tinha o mesmo propósito que Abraão e ele não tinha a mesma entrega que Abraão. Isso está claro. Está claro justamente pelas tomadas de decisão de cada um. Abraão sabia que por onde ele fosse, Deus ia abençoar. Ló tomava as decisões com base no que ele via. Então, olhando aqui, né? Desprendimento, pacificação e generosidade, coisas que a gente pode ver em Abraão. Isso aqui, vocês vão poder ver isso aqui em diversos momentos, tá? Então vamos lá. Ele abriu mão do direito, mesmo sendo primogênito e herdeiro da promessa, cedeu a escolha a Ló por o amor à paz. Então tinham ali duas regiões. E aí ele chegou para Ló e falou assim: escolhe aí. Uma era mais desértica, a outra tinha pastos verdejantes, coisa maravilhosa, linda e tal. Aí Ló falou: é sério? Você deixa essa escolha para mim? Então tá bom. E aí ele vai lá e foi aqui, ó, pela atração visual. Ele ergue os olhos e vê a campina fértil de Jordão, comparando-a falsamente ao jardim do Senhor. E aí ele foi lá para os pastos verdejantes. Mal sabia ele do futuro, né? Mas lá foi ele. Então aqui, conforme eu comentei antes para vocês, Ló está guiado pela cobiça dos olhos, né? Então ele olha o que? Imediatismo, materialismo, compromisso terreno. Então, sempre que a gente olhar para nós mesmos, não significa que a gente não deva dar valor às ferramentas que Deus dá, os materiais que Deus dá. Dinheiro é um material, uma ferramenta que a gente deve utilizar, mas não deve ser um fim. A gente não deve buscar a qualquer custo. Não devemos ser imediatistas. Então, ou seja, tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Eu tô parecendo mais com Abraão nesse sentido, ou eu tô parecendo mais com Ló? É uma boa pergunta quando a gente está começando a olhar assim essas pessoas e refletindo na nossa vida, sabe? Então, as aparências enganam.
né? Quem diria? Quem anda comigo na rua e olha assim e fala, quem é esse maluco? Ele vai explodir? Se eu quiser a distância de alguém, eu simplesmente grito aquilo que os caras gritam quando vão explodir, né? Então, você deixa a galera simplesmente correr. Mas enfim, tirando brincadeira aqui à parte, é bom saber aqui as diferenças, tá? Segurança teocêntrica. Deus sabia que por onde ele fosse, Deus ia abençoar. Abraão sabia que por onde ele fosse, Deus ia abençoar. Então sabia que seu futuro estava guardado por Deus e não na qualidade física da terra. Aí nós temos aqui a aproximação perigosa. Aí é caso de Ló. Move suas tendas paulatinamente até Sodoma, ignorando a corrupção moral local. Você entra no ambiente, percebe as pessoas falando coisas que te incomodam, que vão contra a sua moral, que vão contra a sua ética. Ah, mas não faz mal. Ah, mas não faz mal. Ah, fazer o quê? Não tem problema. E daqui a pouco, se você não tomar cuidado, você é mais um, tá? Tenda e altar. A gente volta para Abraão. Estabelece-se em Hebrom, lugar de aliança, e edifica um altar de restauração divina. Ele continua focando em Deus. Ele faz as coisas do seu dia a dia. Trabalha, achando, tendo fé de que Deus vai cuidar dele. Deus vai prover. E aí Ló abandona o estilo peregrino. Troca as tendas e o altar por uma casa fixa em integração ao sistema mundano. Antigamente ele ficava nos pastos, ele criava o gado, tal. Daqui a pouco ele já entrou na cidade. Isso aqui é até interessante, né? Porque eu moro em cidade. Acho que todo mundo aqui tá morando em cidade, né? E é interessante porque se a gente for ainda parar pra pensar, até quando? Eu não sei, tá bom? Isso aqui é uma pergunta sincera. Até quando que era pra se espalhar pela Terra? Entendeu? Até quando era pra fazer exatamente esse estilo de vida? E aqui, por exemplo, ele simplesmente abandonou essa dependência de Deus. Ele, não, eu vou pra onde acontecem as coisas, eu vou na cidade. Então ele foi se rendendo, se rendendo, se rendendo e ele começou a falar todes, né? Aí nós vamos aqui para capítulo 14. Guerra e sacerdócio. E aqui entra aquela parte que eu estava comentando para vocês sobre o primeiro momento que nós vemos que a Bíblia fala sobre um combate após, pelo menos, o dilúvio, tá? O combate da fé e o libertador e a revelação do sacerdócio eterno. Então, vamos lá. Melquisedeque, o ápice do cristocêntrico. Rei de Salém, sacerdote. Surgindo sem registro genealógico, então Hebreus 7 reforça isso. Melquisedeque serve pão e vinho a Abraão e abençoa em nome do Deus Altíssimo. Pão e vinho, tá? O Deus Altíssimo é o Elion. Este encontro prefigura o sacerdócio superior e eterno de Jesus Cristo, tá? Então, pão e vinho, elemento que aponta diretamente para a sustentação da nova aliança, celebrada na Santa Ceia, Mateus 26. Mateus, vocês leram. Sacerdócio superior, anterior e superior ao sacerdócio levítico. Abraão voluntariamente entrega o dízimo a ele. Então ele tinha acabado de enfrentar, se não me engano, foram 3 reis. Eram 3 ou 4 reis, Adriana? Acho que foram 3, né? Quatro reis. 4 reis. E depois que ele se encontra com o Melquisedeque, ele tem um tempo lá com o Melquisedeque oferta para ele pão e vinho, tudo, e ele simplesmente ele decide dar voluntariamente os 10% do saque, da tomada dele contra os reis lá. Salmo 110 e Hebreus 7. Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito segundo a ordem eterna de Melquisedeque. Então aqui a gente está falando justamente que assim, existe uma ordem de Melquisedeque. Então, e esse sacerdócio é anterior aos que vêm depois, tá? Então, ou seja, sempre o anterior é superior ao que vem depois, ok? Conclusão, ok, pessoal? Então, aqui a gente, acho que para alívio, alívio geral da nação, né? A jornada de Gênesis 11
a 14, nos ensina que enquanto o orgulho do homem leva à dispersão e perda, a aliança de Deus estabelece a comunhão, fé e um sacerdócio eterno. Então, é o tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado, tá, gente? Onde o nosso coração tá, só reforçando, tá? Deixei com vocês aqui Hebreus 11, 10. Abraão habitou em tendas porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto. Então, Abraão sabia que Deus ia prover. Ele não sabia que o nome era Nova Jerusalém, mas ele sabia que aquilo a qual Deus fosse direcionar ele seria, enfim, incalculável. Não daria nem para fazer qualquer comparação com tecnologia na época. Tá bom, pessoal? Essa daqui é um resumaço, a Adriana sabe bem, um resumaço. Eu mandei todo um material aqui que também é um resumo para Adriana, e eu acho que com o tempo a gente pode até compartilhar com vocês os materiais que a gente está separando. Inclusive, fica aí, nós pretendemos fazer aí uma, uma exposição sobre Abraão, tá, gente? Dar uma mergulhada na vida de Abraão, porque querendo ou não, é um personagem muito importante, tá? Quando a gente para pra pensar em genealogia, em pensar em genética, quando a gente vê povos pela terra, enfim, é uma coisa bem, bem legal, tá, gente? Então, isso é tudo, tá, gente? Alguém quer se pronunciar ou não, enquanto tá rolando a gravação? Eu paro e aí eles começam com as perguntas. Então, beleza. Eu vou Vambora, parar a gravação. beleza.